Amados irmãos e irmãs, paz e bem da parte de Deus, peço a cada um de vocês que estejam preparados para escutar a verdade do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo nesta manhã. Vem Espírito Santo sobre cada um de nós nessa manhã, vem sobre nossa mente, sobre nossos ouvidos, sobre nossa boca e sobre nosso coração. Sobre nossos ouvidos para ouvir a palavra, sobre nossa mente para entender, sobre nossa boca para proclamar a palavra de Deus e sobre nosso coração para guardá-la e para saber viver os mandamentos do Senhor. Mas, irmãos e irmãs, a leitura de hoje está em Mateus 22, do 1 ao 14. E a palavra diz assim: Jesus tornou a falar por meio de parábolas. O reino do céu é comparado a um rei que celebrava as bodas de seu filho. Enviou seus servos para chamar os convidados, mas eles não quiseram vir. Enviou outros ainda, dizendo-lhe: dizei aos convidados que já está preparado o meu banquete. Meus bois e meus animais cevados estão mortos. Tudo está preparado, vinde às bodas, mas sem se importarem com aquele convite, foram-se um a seu campo e o outro para os seus negócios. Outros lançaram mão de seus servos, insultaram-nos e o mataram. E o rei soube, indignou-se em extremo. Enviou suas tropas, matou aqueles assassinos e incendiou a cidade. Disse depois aos servos: o festim está pronto, mas os convidados não foram dignos. Ide às encruzilhadas e convidai-os para as bodas, todos quanto achardes. Espalharam eles pelo caminho e reuniram todos quanto acharam, maus e bons. De modo que a sala do banquete ficou repleta de convidados. E o rei entrou para vê-los e viu ali um homem que não trazia as vestes nupcial. E perguntou-lhe: meu amigo, como entrastes aqui sem vestes nupcial? E o homem não proferiu palavra alguma. Disse então o rei aos seus servos: amarrai-lhe os pés e as mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Amados irmãos e irmãs, essas para nós são a palavra de nossa salvação. Gente, ontem eu li essa palavra, né, que já estou aqui, quase terminando de ler minha Bíblia. Então, pela primeira vez, eu li uma palavra que eu não compreendi. Porque veja bem aqui, ó. Espalharam-se eles pelo caminho e reuniram-se todos quanto acharam, bons e maus. Então aí eu fiquei pensando, se ele chamou os bons e os maus para o banquete, então por que ele mandou tirar esse servo só porque estava mal vestido? E eu não entendi. Rodei na minha cabeça. Eu estava pensando até em ligar para alguém que estuda a Bíblia, né? Para saber mais o porquê que esse servo foi jogado nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. E aí eu passei o dia com aquele na minha cabeça e orando a Deus, né? Eu digo: meu Senhor, mostra para mim, me dá o dom do Espírito Santo, da sabedoria, para que eu possa entender essa tua santa palavra. Porque toda ela, o Senhor me dá o dom do compreendimento. E por que essa não? E passei o dia todo sem resposta, né? Quando foi à noite, eu fui dormir. Antes de eu dormir, né, eu fui refletindo sobre isso. E o Senhor falou ao meu coração: todos são convidados para as núpcias. Todos são convidados para o meu banquete.
mas nem todos estão preparados para me receber. O Senhor falou para mim que para nós participarmos do banquete do Senhor, nós teremos que fazer uma limpeza no nosso corpo, tirar as vestes velhas, as vestes sujas, rasgadas, que é o nosso pecado, para podermos entrar nas núpcias do Cordeiro. Temos que estar com vestes limpas, com vestes adequadas para poder receber, para poder participar do banquete de Deus. Meu Deus, aquilo ali me deu assim uma emoção tão grande, uma unção tão grande, que não dá para explicar para vocês o que eu senti com aquela resposta. Quando o Senhor me mostrou como as pessoas entram na casa dele, como as pessoas entram, meu Deus, com roupas de qualquer jeito, roupas que não é para ir para lugar nenhum, muito menos para a casa do Senhor. E me deu vontade de chorar por ver que as pessoas estão se perdendo por falta de conhecimento. E o Senhor fala que muitos são escolhidos, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Porque muitas vezes Deus te chama, Deus nos chama para falar a palavra de Deus, para profetizar a palavra de Deus, para mostrar o caminho para as ovelhas, para levar o rebanho para Deus. E muitas vezes nós nos calamos para não magoar. Porque tem um amigo que está vivendo naquele pecado. Hoje eu não vou ler a palavra falando sobre isso, porque eu vou afastar aquele amigo de mim. Ou vou afastar aquela ovelha da igreja. E como é triste, amados, ver tantas almas irem para o inferno por falta de conhecimento do pastor, que não abre os olhos das suas ovelhas. Tantas pessoas entram na igreja, vivendo em pecado de morte e recebendo o Senhor como se receber Ele fosse para o céu. Amados irmãos e irmãs, o Senhor pede a nós nessa palavra para nós nos revestirmos com as vestes novas, buscar, olhar os mandamentos de Deus e o que Deus quer de nós. Nós não nascemos para viver no pecado, na devassidão. Nós nascemos para servir a Deus. Deus nos escolheu para servir a Ele. Busquemos-nos mais viver a palavra de Deus. Busquemos-nos mais ler a palavra de Deus. Pedir ao Senhor o compreendimento da santa palavra. Porque muitos têm a sua palavra em casa, mas não abrem. Amados irmãos e irmãs, e como é gostoso, como é bom, como é maravilhoso você ler a palavra de Deus, você buscar conhecimento da palavra de Deus, você fazer orações ao Espírito Santo pedindo o dom do compreendimento. Porque a palavra de Deus foi escrita por homens, sim, mas foi inspirada pelo Espírito Santo. Porque quando você está vivendo em comunhão com Deus, o seu desejo é de ler a palavra, o seu desejo é de viver em santidade. Você tem nojo do pecado, quando você comete algum erro, você se arrepende, você chora, você veste vestes novas, pedindo a Deus para livrar daquele pecado. Você quer viver todos os mandamentos, você quer viver em todas as pastorais, buscando viver uma vida em santidade, buscando a presença de Deus na vida. Não busquemos mais coisas do mundo, não nos apeguemos às coisas do mundo, porque o tempo é curto. Muitas pessoas acham que o mundo vai ser eterno. Nós estamos vendo aí, por causa da ganância da humanidade, o que está acontecendo
naquela cidade que está alagada por causa da ganância da humanidade, fazendo barreiros e mais barreiros, não se importa. Você vai derrubar as casas dos irmãos, seus irmãos vão perder tudo. O pobre não tem nada, mas quando vem um enchente e leva, eles perdem tudo. Porque o pouco que eles têm para eles é tudo. Busquemos mais viver a palavra de Deus, busquemos mais a viver na santidade, olhar para a vida dos outros, olhar com um olhar de misericórdia para aquele que está vivendo no pecado. O próprio Paulo diz que nós devemos pregar o evangelho àqueles que estão no pecado, buscar as coisas do alto e estar sempre em contato, em comunhão com Deus. Se você tiver um propósito na sua vida, você tem que viver uma vida em retidão, jejum, penitência, oração do texto, a palavra de Deus, receber Jesus na Eucaristia. E o corpo de Cristo é o sustento e o remédio para o nosso corpo, para a nossa alma. Quando nós buscamos Jesus na Eucaristia, nós temos que estar limpos, purificados, preparados para receber. Senhor Jesus, nesta manhã eu peço perdão por todas as vezes que eu te recebi, com as minhas vestes sujas, com o meu pecado. Peço perdão, Senhor Jesus, por todos aqueles irmãos e irmãs que hoje ainda te recebem vivendo em pecado de morte, em pecado mortal, na desobediência dos mandamentos. Eu te peço, Senhor Jesus, nessa manhã, que o Senhor Jesus possa estar sempre em comunhão conosco e nós em comunhão com Ele, vivendo a graça da santidade. Podemos hoje refletir e como eu me arrependo de antes ter vestido vestes inadequadas para ir para a Santa Missa, fazer as pessoas pecarem, fazer os homens pecarem, o pecado do adultério por pensamento. Senhor Jesus, me perdoe. Temos que rever nossos preceitos, saber chorar os nossos pecados, saber nos voltar a Deus, ter o conhecimento da verdade.